Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Programação e Algoritmo, e o tema dessa aula é sobre laço de repetição, comando para. Separei 3 exemplos básicos para a gente poder entender um pouco melhor. Primeiramente, vamos entender como que é a sintaxe do comando para. Ele vai ter essa seguinte estrutura. Depois da palavra para, vai vir o contador. E depois nós temos o limite inicial e o final. Logo em seguida, depois da palavra faça, você vai colocar o conjunto de instruções que vão ser executadas. E finalizar com fim para. Vamos ao primeiro problema. Cria um algoritmo que escreva uma sequência de números informadas pelo usuário. Exemplo, o usuário vai digitar 8 e 15. E o programa vai digitar a sequência, né? 8, 9, 10, até chegar em 15. Vamos ver como ficou o algoritmo. Então, inicializamos, né, na linha 3 a variável n1, n2 e x, né, como inteiro. Depois a gente tem o início do programa. Escreval, digite 2 números inteiros, vai ler n1, n2. E aí nós temos, para x, de n1 até n2, faça escreval x, fim para, fim algoritmo. Como ele vai funcionar? Vai imprimir na tela o resultado linha a linha. Ok? Vamos continuar. Bom, agora vamos pensar na seguinte situação. E se o usuário digitar um número maior, depois do número menor? O que acontece? Por exemplo, 15 e 8. Ele vai interromper a execução do programa. Você teclou Enter, ele vai interromper. E aí, como que a gente pode resolver isso? Podemos melhorar o nosso código, né? Atualizar, pensar na exceção. E para isso eu vou utilizar o comando condicional. Vou utilizar o comando C. Perceba na linha 8. Se N1 menor que N2, então ele vai executar o laço de repetição. Assim como acontece, né, no programa anterior. Se não, ele vai aparecer uma mensagem na tela informando o usuário para digitar o primeiro número ele tem que ser menor do que o segundo. E vai finalizar o programa. Veja o resultado. Vamos para o próximo problema. Cria um algoritmo que escreva uma sequência de números informado pelo usuário. Exemplo, o usuário digita 8 e 15. E o programa vai escrever sequência. 8, 9, 10, assim como no anterior. Só que nesse caso, o programa também tem que escrever de forma decrescente, caso o primeiro número seja maior. Como fazer isso? Bom, a gente vai usar a mesma lógica do programa anterior. Vamos criar o laço de repetição e a gente vai criar também, utilizar também comando condicional. Então vamos lá. Inicializando ali, vamos manter o foco aqui na linha 9. Temos lá o comando C. Se N1 menor que N2, então ele vai executar o laço de repetição. Tá? Perceba que ali ele não tem um passo. Tá? O passo 1, por exemplo, é padrão, então não é necessário você escrever. Caso contrário, ele vai executar o segundo laço de repetição, que é o passo menos 1, ou seja, seria decremento, né? Então, no caso ali, o menos 1 ele vai fazer o decremento.
e depois vai finalizar o programa. Vamos ver como ficou. Perceba que nas duas situações ele executou a sequência, de forma crescente e decrescente. Bom, nosso terceiro e último problema. Crie um programa que calcula uma previsão de juros para uma conta em atraso. O usuário informa o valor da prestação e o percentual mensal de juros. E o programa mostra o valor da dívida nos próximos 12 meses. Nós temos aqui o algoritmo, o qual vai pedir para o usuário inserir o valor da conta, a taxa de juros. E depois nós temos o algoritmo, com um laço de repetição que vai de 1 até 12. Por que até 12? Porque considera os 12 meses. E depois o valor vai armazenar o cálculo dos juros, que é dado por essa fórmula. Valor armazena valor mais valor vezes juros dividido sobre 100. Escrever o valor. Né? O 5 e o 2 ali serve para formatar, né, a numeração. Aqui nós temos o resultado. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Procurem praticar o exercício. E eu vou deixar um desafio aqui. Na verdade, o desafio é o mesmo que eu passei anteriormente, porém, agora vocês vão usar o laço de repetição para resolvê-lo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Até mais!